Misericórdia, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam muito bem-vindos a mais uma reflexão para a vida em vídeo. E hoje eu, pastor Jussi Eduardo, membro da Primeira Igreja Batista em São Paulo, quero meditar e pensar com vocês sobre o caminho da fé. Em primeiro lugar, eu quero deixar bem claro que só existe uma única fé, assim como existe somente um só Senhor, assim como só existe um só caminho para a salvação, assim como só existe uma única palavra de Deus. A interpretação hermenêutica pode ser diferenciada de uma denominação cristã para outra. A posição doutrinária pode ser também diferenciada, mas o centro da palavra de Deus é imutável e não necessita de mudanças e nem tampouco de atualizações. O que precisamos ter é sabedoria para contextualizar o texto e tirar dele as lições que Deus nos quer ensinar. Por isso, hoje eu quero falar sobre o caminho da fé. Para isso, eu quero ler com vocês a palavra de Deus que se encontra em Gênesis, capítulo 12, versículo de 1 a 4, que diz assim: Então o Senhor disse a Abrão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Vamos pensar aqui. Abrão viveu em sua terra, no meio da sua parentela, junto à casa de seu pai, durante 75 anos. Ele estava numa vida tranquila e confortável. Ele estava em um ambiente que era um ambiente acolhedor e um ambiente onde ele poderia se sentir totalmente seguro, pois Harã era uma terra forte naquele tempo. E de repente ele ouve a voz do Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E interessante que imediatamente Abrão reconhece a voz de Jeová, do Todo-Poderoso, Criador e sustentador de todas as coisas. E o Senhor diz a ele: sai daí, sai desta terra, sai do meio dos teus parentes, sai da casa do teu pai, sai desse conforto, sai dessa segurança, sai desse ambiente que você conhece muito bem. E vai para uma terra que eu vou lhe mostrar. E aí Deus faz promessas a Abraão. Primeiro, que dele sairia um grande povo. Segundo, que ele seria abençoado por Deus. Terceiro, que ele teria um grande nome.
Quarto, que ele seria um instrumento de bênção para todos os povos ao seu redor. Só que ele precisava seguir o caminho da fé. E a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Como diria Robert Tom no seu livro O Vinho Novo é Melhor, fé é crer no incrível, ver o invisível e receber o impossível. E o texto diz que Abraão obedeceu e pela fé creu na palavra do Senhor e saiu daquela situação que ele estava. Imediatamente nós podemos pensar, esta terra prometida, chamada de terra que mana leite e mel, é algo maravilhoso e sensacional. Mas para alcançá-la, Abraão teve que passar por vários momentos difíceis, vários momentos de luta, vários momentos complexos. Até mesmo houve um desentendimento entre os seus servos e os servos de seu sobrinho Ló, que decidiu acompanhá-lo. E Abraão sabiamente chamou Ló ao alto de um monte, mostrou toda a terra e diz: olha, escolhe para onde você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda, e vice-versa. É claro que Ló, esperto, escolheu o melhor lado. Mas sabemos que o melhor lado era o lado da perdição, onde estava Sodoma e Gomorra, que nós sabemos que biblicamente depois foi aniquilada pelo Senhor. Abraão foi por uma terra que mana leite e mel. Mas o caminho da fé não é um caminho só de flores. O caminho da fé não é só risadas e alegria. O caminho da fé muitas vezes é lágrima. Muitas vezes o caminho da fé é gemido. Muitas vezes o caminho da fé é súplica. Muitas vezes o caminho da fé é dor. O próprio Senhor Jesus, quando aqui esteve, nunca nos prometeu algo onde que nada atingiria a sua igreja. Jesus nunca prometeu que a sua igreja não passaria por tribulações, por lutas, por perseguições, por necessidades. Mas Jesus prometeu: se vocês ficarem firmes no caminho da fé, vocês alcançarão o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Por isso, meu querido e amado irmão e irmã, meu querido e amado amigo e amiga, o caminho da fé não é um caminho pavimentado. Muitas vezes ele vai ter um buraco, ele vai ter pedras, ele vai ter espinhos, ele vai ter questões que vão tentar impedir que prossigamos. Talvez teremos que usar da criatividade que o Espírito Santo vai nos dar para fazer pontes, para construir degraus, para criar armas, não para matar, mas armas para defender e triunfar. Mas o caminho da fé, e aquele que persevera no caminho da fé, encontrará
não somente o descanso para a sua alma, ele encontrará para sempre a vida eterna e será aqui neste mundo mais do que vencedor e abençoado em Cristo Jesus. Que Deus possa abençoar a tua vida e a vida da tua família, e até a próxima reflexão, se Deus assim o permitir. Fique na paz. Paz e bem a todos.